Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem-vindos de volta se vocês já me conhecem. Meu nome é Juliana e eu falo sobre tudo que é bizarro, macabro e curioso. E o vídeo de hoje é sobre fobias. Eu sempre fui muito interessada em saber todos os tipos de fobias que existem e eu resolvi trazer um vídeo sobre isso pra vocês. Então não se esqueçam de já se inscreverem no canal, ativarem as notificações pra não perder nada que eu vou postar aqui. Além de deixar um like e um comentário nesse vídeo porque me ajuda muito com o algoritmo, beleza? Sem enrolação, vamos pro vídeo já. Eu não vou nem tentar pronunciar o nome de cada fobia, então eu vou falar o que ela é e deixar o nome escrito, ok? Primeiro temos o medo de manteiga de amendoim grudada no céu da boca. Eu acho que todo mundo que já comeu manteiga de amendoim já teve manteiga de amendoim grudada no céu da boca, porque é uma coisa bem grudenta, mas essas pessoas têm muito medo disso acontecer. A gravidade dessa fobia varia de pessoa pra pessoa, então algumas pessoas que têm essa fobia vão comer poucas quantidades de manteiga de amendoim e outras vão evitar completamente de comer o alimento para que isso não aconteça. Essa fobia pode resultar em fobias maiores, que são o medo de engasgar ou o medo de coisas grudentas, por exemplo. E essa fobia pode se originar por fatos traumáticos, como por exemplo ter engasgado com manteiga de amendoim, ou ser alérgico a ela. A próxima fobia é o medo de ficar sem celular. Essas pessoas apresentam uma ansiedade fora do comum por ficar sem o celular. Seja porque a bateria tá fraca ou porque tá fora de serviço, ela normalmente se origina de uma pessoa viciada em celular. Essa fobia, apesar de parecer incomum, na verdade é bem comum. Teve uma pesquisa recente que mostrou que até 77% das pessoas apresentam essa ansiedade de ficar sem o celular. A terceira fobia é a aritmofobia, que é o medo de números. Pessoas com essa fobia normalmente apresentam muita ansiedade na hora de fazer matemática ou lidar com números em geral e até símbolos. Isso normalmente complica muito a vida dessas pessoas, é um transtorno bem complicado que afeta muitas áreas da vida, porque acaba sendo importante lidar com números, enfim, em momentos importantes. E essa fobia também pode ser um resultado de experiências traumáticas com a matemática, com ciências exatas, enfim. Depois temos a plutofobia, que é o medo do dinheiro. Muitas pessoas gostariam de ter o máximo de dinheiro possível, mas a plutofobia é exatamente o medo de dinheiro. Pessoas com plutofobia têm medo de ficarem ricas e até medo de lidarem com pessoas ricas, e elas geralmente temem o próprio dinheiro e têm medo de lidar com ele também. Essas pessoas podem muitas vezes sabotar a própria carreira para não ficarem ricas, e esse medo pode se originar pela pressão ou medo de lidar com dinheiro, ou pelo medo de ser roubado. Depois temos a xantofobia, que é o medo da cor amarela. As pessoas têm medo da cor amarela de qualquer objeto que tem essa cor. É uma fobia que afeta muito a vida cotidiana, porque a gente simplesmente não consegue controlar as cores que a gente vai enxergar. Deve ser horrível, não consigo nem imaginar. Depois temos a ablutofobia, que é o medo de tomar banho, a loucascão. É o medo de tomar banho, se lavar ou se limpar. Essa fobia é apresentada mais vezes em crianças e muitas vezes ela começa a sumir com a idade. Elas evitam tomar banho ou ducha. Isso pode causar odores que muitas vezes acabam em isolamento social, que é péssimo para essas pessoas. Ela também pode resultar de um evento traumático envolvendo água, por exemplo, e portanto muitas vezes está relacionada à aquafobia, que é o medo de água. Depois temos a octofobia, que é o medo do número 8. Sim, meu LED desligou, acontece em todos os vídeos. Pelo que eu pesquisei, curiosamente, existem poucas outras fobias relacionadas a números que se não essa, além do próprio medo dos números e o medo do número 13. Essas pessoas não só temem o número 8 quando ele aparece escrito, mas também objetos agrupados em 8, por exemplo, então 8 objetos. Esse medo pode acontecer pela semelhança do número 8 com o símbolo do infinito. E também pode ser relacionado a um evento traumático envolvendo o número 8, como por exemplo, um acidente no dia 8. Depois temos a optofobia, que é o medo de abrir os olhos. É um medo completamente desestabilizante para as pessoas que têm, e essas pessoas podem preferir ficar em casas ou lugares mal iluminados por causa da sua fobia. E normalmente ela está associada a um transtorno de ansiedade generalizada. Depois temos a globofobia, que é o medo de balões. Essas pessoas podem evitar balões ou evitar lugares com balões, o que pode ser muito difícil, principalmente para crianças pequenas, porque aniversários têm balões. E essa fobia também normalmente vem por uma experiência traumática com balões, muitas vezes o barulho do estouro, e também pode estar associada ao medo de palhaços. Depois temos essa fobia aqui que eu não vou me atrever a pronunciar, que é, ironicamente, o medo de palavras longas. Cara, é muito absurdo que eles tenham colocado esse nome pro medo de palavras longas, juro. É desumano. Ela é literalmente a palavra mais longa do dicionário. Acredita-se que essa fobia vem de algum constrangimento passado de falar palavras longas e acabar engasgando ou falando errado, ler na frente da classe, e essa fobia também é mais comum em pessoas com dislexia. Depois temos o medo de adolescentes.
Essas pessoas podem considerar adolescentes perigosos ou descontrolados. São pessoas que muitas vezes acreditam que adolescentes são rudes e que eles não seguem regras. Muitas pessoas acreditam que essa fobia pode surgir da maneira como os adolescentes são retratados na mídia, e essas pessoas podem acabar, por exemplo, evitando a casa de amigos se eles têm filhos adolescentes e coisas assim, lugares que tenham muitos adolescentes também. Depois temos a onfalofobia, que é o medo de umbigos. Elas vão evitar tocar em umbigos, até mesmo os próprios, podem até colocar um curativo no próprio umbigo para evitar olhar para ele. E também podem evitar lugares em que os umbigos ficam expostos, como a praia, por exemplo. Depois temos a pogonofobia, que é o medo de barbas. Normalmente ela aparece por um trauma com uma pessoa que possuía barba, ou também pode acontecer pela ansiedade do fato da barba esconder o rosto de alguém. Elas vão evitar uma pessoa que tenha barba e também podem apresentar ansiedade só de olhar uma foto de alguém que tenha barba. Depois temos a caetofobia, que é o medo de cabelo. Muitas dessas pessoas têm medo do próprio cabelo, do cabelo de outras pessoas e até do pelo de animais. Elas podem ter medo de uma bola de pelo no chão ou de pentear o próprio cabelo. Também pode surgir de uma experiência traumática envolvendo o cabelo, como por exemplo a perda de cabelos ou um corte de cabelo ruim. Depois temos a vestifobia, que é o medo de vestir roupas. Às vezes isso se manifesta como o medo realmente de vestir qualquer roupa, mas para outras pessoas também se manifesta como o medo de vestir tipos específicos de roupas. Muitas vezes pode acontecer por um evento traumático, como por exemplo ex-soldados que têm esse medo com as fardas, por exemplo. E gente, foi isso, tem muito mais, eu tenho uma lista aqui, só que o vídeo vai ficar muito longo, então se vocês gostarem, eu posso fazer uma parte 2 com as outras fobias que eu anotei, tem pelo menos 30, enfim, se vocês quiserem é só me falar que eu gravo. É nóis, por favor, não se esqueçam de deixar um like, se inscreverem no canal. A gente tá quase com 50 mil no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E é nóis, muito obrigada e até a próxima.